Amém? Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 15, sendo que a nossa palavra ela vai estar aqui, irmãos, do versículo 8 até o 30. Mas vamos ler apenas do 13 ao 15. Quem achou, diga amém? Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém. Vamos orar. Quem deseja oração? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós queremos nessa noite, meu Deus amado, estar na Tua presença para glorificar o Teu nome, para entender, ó Deus Santo, um pouquinho mais da Tua vontade acerca da nossa vida. Que nós não venhamos, ó Pai amado Senhor, nos esquecer, Senhor da glória, o quanto o Senhor é importante, ó Deus, para nossas vidas, para nossa paz, para nossa felicidade, que nós possamos, meu Deus amado, te render graça, glorificar o Teu nome, meu Deus, na medida, Senhor, que o Senhor merece em nossa vida. Pai, fala conosco nesta noite, fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, sente adorando, sente glorificando, nós estamos na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Nós, olhando, irmãos, para esse texto, se você já o conhece, o que ele fala é de dois irmãos, dois homens que, por conta dos acontecimentos que houveram da morte de Cristo, como hoje é culto de Santa Ceia, a gente fala sobre esse tipo de assunto. Eles resolveram então sair de Jerusalém, resolveram ir embora. Aleluia. E eu fiquei meditando o que poderia acontecer, o que poderia, irmãos, ter acontecido para esses dois homens ou esses dois irmãos perderem a direção, perderem um pouco a sua fé. O que muitas vezes, irmãos, porque o nosso Jesus no capítulo 14 de João, ele disse que ele era o caminho, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como ele é o caminho, o texto começa dizendo que nós lemos que e esses que no mesmo dia saíram de Jerusalém, e o texto vai falar que eles se encontraram com Jesus justamente no caminho. Ia com eles no caminho. E sendo Jesus o caminho, me deu a entender que é como se eles tivessem perdido um pouco este caminho, perdido um pouco a direção, sair da direção de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o que leva um crente a sair do caminho, a perder, aqui olhando para a vida e para o que esse texto pode nos informar. Se os irmãos acompanharam o versículo 16, que nós não lemos, diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Eles se encontram com Jesus, Jesus aparece ali e eles não percebem. E o que me faz pensar nisso justamente é a tristeza que muitas vezes sobrevém ao crente, irmãos, nessa caminhada de fé. Eles saíram muito angustiados. Às vezes as lutas e as provações, tem crente que quando está tão atribulado, irmãos, esquece até da presença de Deus na sua vida.
Não são muitos não que abandonam até a fé. A tribulação é tão grande que sai. Esses aqui, irmãos, eles abandonaram os demais irmãos. E o texto vai falar que eles estavam tristes. Angústia, decepção. Tudo isso faz o crente muitas vezes sair do caminho. Muitas vezes o crente, ele é decepcionado por ele mesmo. Agora o texto vai falar que o Senhor Jesus, ele se encontrando, ele repreende os dois. E muitas vezes, irmão, nós não temos prestado atenção naquilo que as pessoas nos dizem. Esses dois homens saíram de Jerusalém, mas se você acompanhar no versículo 8, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus e viram a pedra removida, ficaram ali abismadas com a remoção daquela tamanha pedra. O lacre romano foi quebrado. Era proibido ser quebrado um lacre romano. Era uma ordem, era lei, não poderia ser quebrado. O lacre foi quebrado. Elas, quando estavam ali, apareceu um anjo e disse: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? E aqueles anjos mandaram elas ir até os discípulos e avisar: olha, ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. E no versículo 9 diz que elas voltaram e contaram isso para os 11, porque Judas já tinha ido, se suicidado. Disse que contou para os 11 e para os demais, os outros irmãos. Provavelmente esses dois estavam presentes. E o que me choca é isso, irmãos. Muitas vezes nós temos angustiado, estamos cegos sem ver a presença de Deus. Mas quantas pessoas não nos dizem: olha, Jesus, ele vai resolver a tua causa. Jesus, ele vai resolver o teu problema. Não temas. Esses dois homens acabaram de ouvir que elas foram ao túmulo e eles nem sequer foram lá. Eles estavam tristes, angustiados, abandonaram o caminho, deixaram Jerusalém. Mas houve relatos, a Bíblia diz, irmãos, que no versículo 11, até mesmo versículo 12, até Pedro foi lá no túmulo. Ele e João foram lá e viram que o túmulo estava aberto. Realmente o que as mulheres contaram para eles era fato, era verdade. E mesmo assim aqueles dois homens ficaram céticos. E eu fico impressionado que isso não é muito diferente de nossos dias. Tem pessoas que estão tristes na igreja, mas sem motivo, porque o Senhor tem feito maravilha em muitas vidas. Só porque não fez na sua ainda. Deus, ele está relatando. Você tem ouvido relatos que Deus tem curado alguém, tem levantado alguém, tem libertado alguém das drogas. O nome dele, irmãos, é conhecido. Olha quantas pessoas foram transformadas pelo Evangelho. Veja que o Evangelho, ele é e traz resultados. Mas mesmo assim, aqueles homens talvez entristecidos, angustiados, pensando apenas neles mesmos, abandonaram os outros irmãos, foram embora. Até parece que o problema era exclusivamente deles. O texto diz que Jesus, ele ficou do lado deles. Versículo 16: e eles não reconheceram, não perceberam. No capítulo 20 de João também, Jesus ressuscita e fala com Maria Madalena, e ela não vê. No capítulo 21, ele aparece para os discípulos e eles não reconhecem. Sabe o que é que eu entendo, irmãos? Que às vezes as angústias, decepções nos deixam, irmãos, cegos de ver o poder de Deus, o agir de Deus. Deus está fazendo em nossa vida e a gente não está vendo. Deus está falando conosco, está usando alguém para falar. Aleluia. E nós não acreditamos mais. Aquelas mulheres disseram: olha, ele ressuscitou. E eles simplesmente
Deus está usando alguém para você. Deus, Ele usa uma mensagem. Deus, Ele conta alguém, Ele levanta alguém até você. E às vezes a gente fica, porque nós olhamos apenas para as nossas decepções. Nós desacreditamos, primeiro, do que Deus, Ele tem mandado pessoas falar conosco. Porque Deus tem enviado pessoas até você. Deus tem falado conosco através da palavra, dos louvores, das exortações. Daqui a pouco Ele vai se encontrar com você, amém? Quem crê nisso? Mas vá crendo naquilo que você já vai ouvindo de Deus. Se você não crê naquilo que você escuta, então crê pelo menos naquilo que você viu. O texto vai falar, irmãos, que, aleluia, que eles iam conversando, versículo 12, versículo 14, iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. Aleluia. Eles estão conversando, e quando Jesus pergunta o que é que vocês estão conversando, eles disseram: tu não sabe de Jesus, o homem nazareno, um varão poderoso, um profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras, e nós mesmos achávamos que ele era aquele que iria redimir Israel. Irmão, de repente nós somos crentes na igreja. Quando andamos com Jesus, irmãos, aqueles dois homens, quando andaram com Jesus, viram as palavras maravilhosas. Viram Jesus curar os enfermos, levantar paralítico. E de repente nós ficamos céticos. Quantas vezes Deus nos faz coisas na nossa própria vida, mas porque não faz continuamente, a gente começa a duvidar do poder de Deus. Deus tem feito em nossa vida. Nós temos visto o milagre de Deus. Não precisa ninguém nos contar não. Nós mesmos já vimos e já ouvimos. Deus já falou conosco. Quer ver, ó? Quem está aqui, irmãos, que sabe que Deus já falou com você em algum momento da sua vida de crente? Olha aí. Deus já falou com você em profecia. Deus já falou com você em palavra. Deus já falou com você usando até um ímpio, quem sabe. Aleluia. Mas quando as lutas chegam, a gente fica duro de coração, fica cético. A gente começa, quando as lutas chegam, parece que a gente tem que acreditar em Deus. E Jesus, ele estava com ele ali no caminho. O que vocês estão conversando? Tu não sabe não, Jesus o Nazareno, homem poderoso. Aleluia. Se você não acredita naquilo que você está ouvindo sobre pregação e alguém está enviando um recado, acredite pelo menos naquilo que o próprio Deus falou com você. Não se esqueça daquilo. Por quê, pastor? Porque o texto diz que eles iam conversando uns com os outros. E às vezes nós conversamos, irmãos, e temos que conversar mesmo acerca das coisas de Deus. Mas parece que a conversa daqueles dois, a gente não sabe muito bem. Mas o que o texto nos revela é que eles estavam falando justamente da grandeza de Deus. Eles estavam falando do poder de Deus. Estavam falando de Jesus que era poderoso. Mas se a esperança é a última que morre, para eles foi a primeira que morreu. Parece que Jesus morreu. Diga para quem está do teu lado: será que o teu Jesus morreu ou está contigo ainda? Pode dizer. Você crê que Ele está contigo? Parece até que Jesus, irmãos, aleluia, já tinha morrido. Realmente, para muitos de nós, parece até que Jesus já não está mais conosco. Quem crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Ele está conosco. Eles vinham conversando. E muitas vezes, irmão, nós conversamos e a conversa, a Bíblia diz que nós temos que nos edificar uns aos outros. O apóstolo Paulo vai falar à igreja da Tessalônica que nós temos que nos estimularmos uns aos outros na fé, nas boas obras. Nós temos que realmente edificar-nos uns aos outros na palavra. Em Efésios fala isso também. Mas eu encontrei um povo no livro de Malaquias. Se você puder acompanhar comigo, Malaquias capítulo 3, versículo 13, 14, e se você quiser pular para o 16, vai dizer assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos nós falado contra ti? Malaquias 3, 14: vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita
termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Versículo 16. Então aqueles que temiam ao Senhor falavam frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e os ouviu, e o memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Aqui existe dois grupos de crente, pelo menos dois. O primeiro grupo de crente que tem aqui é um grupo de crente que faz a coisa certa, mas com intenção errada. Por exemplo, quem crê que você ajudar alguém é certo? Diga amém. É certo. Mas se você ajudar para receber em volta alguma coisa, está certo? A intenção foi errada. Era mais ou menos um grupo aqui. Ele serviu a Deus apenas para querer receber algo de Deus. Era um grupo, fazia o que era certo, mas com o sentimento errado, a intenção errada. Nós temos que estar aqui adorando a Deus, não pelo que Ele é, amém? Mas pelo que Ele já fez no Calvário por nós. Aleluia. O segundo grupo que tem aqui era um grupo de pessoas que deliberadamente, irmãos, agiam errado. E esse grupo era quem exigia mais de Deus. Esse grupo é quem exigia mais de Deus as coisas. E eles falavam um ao outro e reclamavam: rapaz, foi inútil servir a Deus. Eu não estou vendo nenhum benefício buscar o Altíssimo. Eu não estou vendo nenhum benefício estar na igreja. Eu não estou vendo nenhum benefício servir a Deus. Aleluia. E Deus disse: essas palavras de vocês são agressivas demais para mim. Quantas vezes, irmãos, pessoas atribuladas, angustiadas, dizem dessa forma e ferem o coração de Deus. E querem receber bênção, querem receber vitória. Quantas vezes nós temos falado um ao outro, temos conversado, mas a nossa conversa não tem glorificado o Senhor. Esses homens que aqui estavam conversando, eles poderiam ali estar, irmãos, estimulando a fé um ao outro. Não desista, meu irmão, não desista, vamos voltar, vamos buscar a Deus. Deus, Ele não prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Esse era um grupo. Como é que Jesus lidou com eles, irmãos? Como Jesus lidou com essa situação? Eles estavam conversando. O versículo 17 diz que Jesus, Ele chega e, em primeiro lugar, Ele se interessa por aquela conversa. Ele vai até os discípulos. O que vocês estão conversando? Tu não está sabendo de que, meu filho? Do varão, Jesus conta mais. Porque quando o crente está angustiado, irmãos, ele tem que contar tudo para Jesus. Porque Jesus se interessa com você. Ele é um dos que se interessa por você. Foi por isso que Ele deixou Jerusalém e foi para o caminho de Emaús também se encontrar com aqueles homens. Aleluia. Jesus, Ele sai para se encontrar com quem está angustiado. Ele sai, irmão. Ele vai até você. Só que você muitas vezes não o reconhece. Por isso você precisa orar, conversar, falar com Ele, para que haja ali, irmãos, uma revelação de Deus na tua vida. Conta para Ele o que você está passando. Jesus perguntou, Ele se interessou. O que é que vocês estão conversando aí? Versículo 17. Aleluia. Segundo, Jesus, Ele tomou conhecimento de todos os problemas. Versículo 19 diz assim: eles lhe perguntaram quais. Eles disseram: isso que diz respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso, varão, poderoso diante de Deus dos homens. Ele tomou conhecimento de todas as situações. Veja que o nosso mestre, irmãos, ele quer saber o que você está sentindo. É assim que Ele vai tirar a cegueira do nosso coração. É quando você contar para Ele tudo. Tudo. Em quarto lugar, Ele foi um ouvinte paciente. Veja que do versículo, irmãos, 18 até o 24, aqueles homens contaram tudo. Ele parou para ouvir.
no corre-corre da vida, nós temos que conversar com Deus. Porque se tem alguém que para nos ouvir, é Ele. Se tem alguém, irmãos, que os maiores sermões da Bíblia, Ele contou para uma pessoa. As maiores pregações de Jesus foi para apenas uma pessoa. Só. Aleluia. A mulher lá do capítulo 4 de João, mulher samaritana, foi um dos maiores sermões da Bíblia. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, Ele sempre quer ouvir o que você tem a falar. Ele quer gastar tempo. Para poder Ele falar conosco, nós temos que muitas vezes falar com Ele primeiro. Nós queremos muito ouvir a voz de Deus, mas falamos tão pouco com Ele. Falamos isso domingo passado. Em quarto lugar, Jesus Ele repreendeu duramente na palavra. Sabe, irmãos, aquela pessoa que não aceita a repreensão, você vai encontrar isso no versículo 25 ao 27. Jesus chama ele honestos e duro, tardos, atrasados de coração, para crer em tudo que Deus fez na vossa vida. Aqueles homens foram, irmãos, suficiente a crente ali para receber uma repreensão de Jesus. Sabe, pessoas que não gostam de ser confrontadas. Tem pessoas que, para poder acordar, precisa você dar uma confrontação nela, para poder ela enxergar o seu erro. Para essa pessoa dizer assim: ei, tu está errado. Você sabia, irmão? Eu trabalho numa empresa que um rapaz abriu uma lanchonete de frente a essa empresa. Uma vizinha, há umas 4, mais ou menos assim, 4 pontos, ela tinha também um ponto, foi na Regional 5, falou com o meu patrão, falou na Regional 5 para tirar esse rapaz que estava tentando ganhar o pão de cada dia. Falou lá e veio o pessoal da Regional 5, o pessoal entrou e ela ficou lá. Agora ele sai. O pessoal deu a mão, deu um sorriso, saiu comendo um pedacinho de bolo, uma coxinha e foi embora. Ela não entendeu. Falou de novo, o pessoal da Regional 5 veio de novo. Depois foi que eu fiquei sabendo que o rapaz, ele tinha um irmão que trabalhava na Regional 5 e era uma das pessoas de autoridade da Regional. E eu vi aquela mulher muito perturbada. E eu cheguei para ela e disse assim: por que a senhora se incomoda com esse simples trabalhador? Não, mas é porque ele colocou aqui na frente. Eu digo: olha, irmãos, aí eu dei uma repreensão. Eu disse assim: olha, a Bíblia diz que a mulher reixosa, ela é comparada a uma goteira em noite de tempestade. Tum, 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 tum. Já viu uma goteira na sua casa batendo assim, ó? É a mulher reixosa, contenciosa. A Bíblia fala que a mulher reixosa é como quem quer segurar o óleo na mão. Já tentou botar o óleo na mão? Não tem quem segure. A mulher reixosa, contenciosa é como aquele que quer segurar o vento. Não tem como. E eu ali, irmãos, ali o Espírito Santo me deu vários versículos de provérbio. Eu joguei tudo em cima dela de uma vez, ó. Pá! Ela regalou os olhos e ficou olhando para mim assim, ó. Depois ela disse assim: irmão, eu nunca imaginei que Deus falaria comigo desse jeito. Eu vou deixar de mão esse rapaz. E nunca mais se incomodou com a vida desse rapaz. Sabe que tem pessoas que precisam você dar uma repreensão, porque a pessoa não está enxergando o erro que ela está cometendo. Foi assim Jesus disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo quanto Deus tem falado e feito. Quanto de nós, irmãos, Deus é abençoando, e para essas vezes a gente alguém chegar e dizer assim: meu irmão, tu não está vendo o que Deus está fazendo na tua vida, não? Por quê? Porque não vê, não enxerga. Aí a gente começa a dar uma lista, pessoal. Rapaz, é mesmo, ó. Nós temos muito sido agressivos com as nossas palavras. Jesus, ele repreendeu duramente aqueles homens, e eles acordaram, eles despertaram, porque a palavra é o que nos confronta. O Evangelho é o que nos confronta e nos corrige. O Evangelho é um rumo, irmãos. É como se fosse um norte para a nossa vida.
Quando chega no versículo 29, eles vão se aproximando da casa. E Jesus é lindo. Jesus ele vai fazer de conta que vai embora. Pai do Senhor, crente, depois de uma lenhada que Jesus deu neles, a paz do Senhor, irmão. Ó glória. Aí, irmãos, leia comigo o versículo 29. E eles constrangeram dizendo: fica conosco. Uma coisa boa quando o crente é repreendido, irmãos, ele reconhece. Fica aqui. Por quê? Porque, irmão, nós encontramos um homem, foi isso que eles imaginaram. Nós encontramos um homem que nos diz a verdade, que conhece tudo acerca da nossa vida e do Evangelho. Oh, como é bom quando você encontra alguém que conhece, irmãos, as coisas de Deus, que nos repreende para o nosso bem. Fica conosco. Já é tarde, já está escurecendo, e está mesmo, igreja. As trevas estão cobrindo a terra. Isaías 60. O que é que nós vimos aqui domingo? Resplandece, levanta-te e resplandece. Por quê? Porque a luz do Senhor já brilha sobre ti, mas as trevas, ela tem cobrido a terra. Isaías 60, versículo 1 e 2. Então levanta e resplandece. Por quê? Eles não disseram: não vai não, porque já está escurecendo. Está mesmo, irmão. As trevas já têm cobrido a terra. E quanto mais antes você correr para a presença de Jesus, eles disseram: fica conosco. Jesus só fica com aquele que convida. Entra para cá, entra para nossa casa, fica com a gente. Jesus não fica na vida nem na casa daquele que não chama. Fica conosco. E o versículo diz assim: constrangeram. Versículo 29. Fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E o texto diz assim, ó, a parte final do versículo 29. Aleluia. E entrou para ficar com eles. Jesus não foi só fazer uma visita, não. Não estava ali só para visitar. Jesus foi para ficar com ele, para entrar e ficar naquele lugar. Os olhos dele ainda não tinham aberto, mas eles foram impactados. Fica conosco. Jesus entrou para ficar com eles, porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que chama, como disse, irmãos, a palavra de Deus, busca, encontra. Todo aquele que clama, Jesus ele ouve. Fica conosco. Jesus entrou para ficar com eles, porque as noites já estão chegando. Eles foram ali confrontados e ouviram a voz de Deus. Em sexto lugar e último, irmãos, os seus olhos foram abertos ali pela comunhão, pelo partir do pão. É nessas horas que as escamas caíram. Por quê, pastor? Porque quando Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, Ele é que se torna um anfitrião da nossa vida. Agora imagine, eles chamam para Jesus ficar com ele, mas Jesus se coloca à mesa e Jesus pega o pão. Jesus ele toma de conta da ceia. É Ele que é o anfitrião agora, até que parece que a casa é de Jesus. Porque se Jesus dá, irmão, se você dá o controle da tua vida para Jesus, Ele toma o controle e a rédea da tua história e vai fazer a tua vida melhor. Ele entra e a Bíblia diz que Ele pega o pão e, tendo dado graça, partiu. Na hora que Ele parte o pão, os olhos do discípulo se abrem. É o Senhor, é o Mestre. É na hora, irmão, da comunhão, que desse momento aqui, tão simples, momento que a gente começa a rever a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. É na hora que nós estamos partindo o pão. É na hora que o crente, ele realmente entende, ele compreende a importância de estar com Jesus. É na hora da comunhão. Naquele momento Jesus desaparece e eles voltam para Jerusalém. Eles estavam preocupados de Jesus passar, porque estava à noite, irmãos. Agora para eles, irmão, tanto faz. Eles se encontraram com Jesus, eles voltaram, foi à noite mesmo. Foram ter com os discípulos, agora com a fé renovada, com a fé restaurada, com a fé viva. Nós vimos o Senhor, Ele apareceu para Pedro, já apareceu, irmão, também apareceu para mim. Ele já se revelou na nossa casa, na minha vida.
É assim que acontece com aquele que busca Deus. Amém? Fique em pé nessa noite em nome de Jesus. Fique em pé. Isso não é só uma bela história. Isso não é só uma bela história bonita. Pastor, ó, o senhor conseguiu combinar os textos bem direitinho, pastor. Ó. Não, irmão, isso não é só uma bonita história, não. Isso fala da vida de dois crentes que se não é confrontado, se não tem um momento de intimidade com Deus, de confrontação, teve um momento deles, a parte deles, fica conosco, mestre, fica conosco aqui. Irmão, quem é que vai chamar um estranho para dentro da sua casa? Quem é? Alguns minutos de conversa. Você tem coragem? Não é porque dessa agora? Por que eles chamaram? Porque eles perceberam que aquele homem tinha algo diferente. Conhecia tudo sobre o que eles viram e até sobre o coração deles. E é bom. E por conta disso eles tiveram a sua fé novamente restaurada. Quantas vezes, irmão, nós saímos da igreja? Quantas vezes nós vamos embora? E realmente Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a gente começa a sair deste caminho. A gente começa a sair do caminho que é Jesus. A gente começa a esfriar na fé. Por quê, pastor? Problema. Mas problema todo mundo tem. Mas nós não podemos desprezar as pessoas que nos alertam, como aquelas mulheres alertaram. Nós não podemos desprezar